E já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre os tipos de parto. Olha que maravilha, gente. O princípio da vida, né? O nascimento, esse processo maravilhoso, a gestação e a vida que nasce. Tipos de parto, recebendo uma das maiores autoridades do tema desse país, gente, de fama internacional, a doutora Juliane Lotufo, ela que é ginecologista, médica ginecologista e também obstetra, aceitou nosso convite, está aqui brilhantemente. E já no primeiro bloco, depois dessa enquete que a gente fez, a gente falou sobre os tipos de parto, né? Aludindo o programa. Mas lembrando também que você pode interagir conosco. Por exemplo, o telefone, quer participar? Lembrando que é você que vai me dar a pergunta para eu encaminhá-la. É a sua pergunta que eu vou ler. 1938719620. 1938719620. Se você preferir, o e-mail está aqui. Eu estou com 2 computadores aqui, ó. Um computador é videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Temos aqui o nosso Zap, o WhatsApp, não é Zap. O WhatsApp aqui. Qual é o Renata? Depois me passa o número aqui, Renata. Ah, tá aqui, já está aqui. 9, tá na tela, 19, né? 996755600. WhatsApp para você interagir. Tem um outro computador, tem 2 computadores aqui, eu quero ver dar conta aqui, né? E também nós temos a nossa pergunta interativa aí no facebook.com/rede século 21. Você vai encontrar essa foto aí e tem essa seguinte pergunta: para você, qual o melhor tipo de parto? Você vai responder, aliás, você vai contar também qual foi o parto que você escolheu, que a sua família optou, que você optou aí, você vai partilhar conosco também. Tudo isso, muito mais, várias maneiras de você interagir conosco, viu? Doutora, a senhora falou no bloco anterior, nós contamos pelo menos 6, 7, 8 tipos de partos. Hein? Ok, temos várias opções. A pessoa escolhe, vai depender do biotipo de cada pessoa, vai depender... Como escolher qual é o melhor, doutora? Na verdade, essa escolha é feita durante o pré-natal. Porque durante o pré-natal a gente vai acompanhando o crescimento do bebê, você tem que fazer um trabalho emocional. O parto normal, né, o parto via vaginal, a gente precisa muito da família, da mulher, porque ela vai ter dores, né? Ela vai ter um desgaste maior. Então, isso é preparado durante o pré-natal. No grupo de gestante, o ideal, o marido participar das consultas. Se o marido não pode vir a mãe ou vir a sogra, isso é muito comum no consultório, a gente ter acompanhamento. Hoje, graças a Deus, a mulher dificilmente vem sozinha a uma consulta de pré-natal. Então, existe um acolhimento maior. E a criança vai crescendo, a gente vai vendo a bacia, a conformidade. Cada biotipo tem um tipo de bacia, né? E tem aquela mulher que tem uma bacia própria para ter um ótimo parto normal. Vou te dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu tive 3 partos normais, 1 por ano, foi ótimo, sem complicação nenhuma. É aquele parto que depois você vai andando para o quarto, você se sente melhor, você amamenta com maior facilidade, porque as dores são menores, você não precisa ficar com nenhuma sonda vesical para controlar o xixi. Mas isso é tudo explicado durante o pré-natal. E a mulher vai fazer a sua escolha. Às vezes isso muda. Às vezes a gente prepara a pessoa para um parto normal. Quando chega na hora do parto, por exemplo, o neném muda de posição, ele fica atravessado. Então já não dá para fazer um parto normal, entendeu? Principalmente se for o primeiro filho. Né? Agora, doutora, a senhora citou algo interessante assim, a senhora não sente muita dor, ou sente dor, etc. Dor, né? Dor é um elemento assim que, em certo sentido, assusta, né? É um elemento que assusta. E por assustar, muitas pessoas assim optam pela cesárea, né? Porque não querem sentir aquele processo da dor. Porque talvez já ouviram falar, já viram um vídeo, etc. Então, como trabalhar isso? É uma questão da cabeça? É muita informação errada, né? Por exemplo, eu tive 3 partos. Por que eu falo de mim? Porque às vezes as pessoas acham que a gente não passou por isso, né? Por ser médica, não passa por isso. A dor é suportável. E é uma dor que a gente vai ter uma gratificação depois, porque a hora que você foca na criança, a dor é suportável. Né? E tem métodos para você aliviar a dor durante o trabalho de partos, né? Caminhada, banheira com água, que isso provoca um relaxamento. A palavra de Deus fala assim que
a dor de um parto não se compara à alegria na hora que a mamãe pega o seu filho no colo. Ou seja, a dor do parto não se compara à alegria que vem depois, né? A dor é suportável. Então, às vezes, alguém, alguma amiga teceu um comentário, mas de repente aquela amiga foi infeliz no parto dela, porque na verdade, de repente, a indicação do parto não era para ter sido um parto normal e ela sofreu muito, ou um parto natural não era para ter sido. Mas não quer dizer que o dela vai ser assim. Tudo depende de um conjunto de decisões que é feito entre a paciente e o médico. Ok, então, doutora, hoje se é permitido, não sei, o marido pode entrar naquele momento da vida? Pode, hoje é lei isso, né? O pai pode entrar. Na verdade, a escolha é feita pela mulher. Okay. A mãe escolhe quem que ele quer, que ela quer que esteja lá na hora do parto, né? Tem marido que tem medo, acha que vai desmaiar, e quem entra é a mãe ou uma irmã, né? Mas a maioria dos pais tem entrado. Ok, isso é importante. Né, isso é muito importante desde o começo, né? A criança vai sentir já uma segurança ali, porque a família está unida. Doutora, uma questão assim de trabalhar a cabeça da criancinha, né? Em sentido assim, tá lá, o casalzinho tem o seu primeiro filho. Já tem um filho, o filho tem 3, 4 aninhos, ou seja, ele é a fofura da casa, é o filho único, etc. Mas a mamãe está grávida, vai chegar o segundo, enfim. E aí, de repente, a questão, claro, dá um tema só isso, né? Mas assim, é importante que a criança de 3, 4 aninhos acompanhe, porque é aquela questão que, poxa, a mamãe saiu de casa né, sem nenhum nenenzinho e voltou para casa com o filho no colo, ou seja, ela comprou outro no shopping, ela comprou outro na loja, me trocou. Como também a criança, o irmãozinho, nessa hora do parto, doutora? Não, é importante que a criança acompanhe o pré-natal e é importante que ele saiba que ele não está sendo trocado e que, pelo contrário, que a criança que está vindo a somar, não para dividir. Então, desde o começo, a mãe tem que fazer essa criança se sentir útil. Que bom que existe você, que vai me ajudar com seu irmãozinho. Ai, que bom que a mamãe tem você, que o papai tem você. E ela não pode ser excluída nem na hora da amamentação. Quando a mãe estiver amamentando, se a criança quiser ficar, tem que envolver e fazer ela participar. Ok, na hora da limpeza. Inclusive na hora de ir à maternidade, porque hoje, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança já pode ir visitar no hospital. Então, começa daí, para quando a mãe sair do hospital, a criança já está sabendo que aquele bebê vai chegar em casa. Que maravilha. Doutora, aqui a Patrícia Ferraz Santos, de Machacales, Machacales, Minas Gerais. Obrigado, Patrícia, que Deus te abençoe. Ela assim, ó, tem um problema de trompas obstruídas, diz ela. Seu esposo varicocele. Tenho 38 anos e meu esposo 43. Já fiz fertilização in vitro e 3 vezes não consegui engravidar. Gostaria de uma sugestão aí nesse caso. A Patrícia que tem 38 anos e que tem trompas obstruídas, quer ter essa alegria da vida, doutora. Patrícia, vou te dar um exemplo. Né? A vontade de Deus é soberana. Eu tenho casos no consultório com trompas obstruídas, porque a paciente tinha endometriose. E, às vezes, você tratando, você precisa saber o porquê que você tem a trompa obstruída. Porque eu já tive paciente que tinha a trompa obstruída e engravidou com as trompas obstruídas. Por quê? Porque tratou a doença, isso melhorou, a trompa desobstruiu. Agora, a fertilização, se o seu esposo tem varicocele e você tem trompa obstruída, é o caminho científico, mas o resultado dessa fertilização depende de várias coisas, de como está seu útero, saber se você não tem nenhuma patologia. Então, fica difícil a gente falar, porque eu não sei o teu caso. Eu só te digo assim, que você tem que acreditar, porque às vezes tem casos impossíveis e agora mesmo eu tive um recente e a paciente está grávida e a paciente estava num caso que nem tinha óvulos, estava na menopausa precoce e engravidou. Então, você tem que ter muita fé, eu trabalho muito com fé, a gente tem que acreditar no impossível, né? Isso é uma opinião minha, não só como médica, porque eu creio que Deus está presente, antes é o médico dos médicos, é o milagre da vida, e porque eu não estou falando da boca para fora, eu tenho casos que engravidaram com trompa obstruída. Gente, olha que bonito, gente, é fácil para mim, um padre, falar de fé, disso, aquilo, né? E tem que falar mesmo, mas assim, o médico falando, é tão gostoso a gente ouvir, tem que colocar Deus nesse processo maravilhoso. Tem que colocar, porque a gente tem casos impossíveis que
Medicamente, eu disse, não, essa mulher não vai engravidar. E ela parece ela grávida. parece Então, com- nós nunca podemos falar para uma pessoa Ok. que ela nunca vai engravidar. Que maravilha, parabéns, viu? Doutor, aqui vamos lá para Paraíba, acompanhando o programa, mandou um e-mail aqui, é a Kaline Fernandes. Obrigado, Kaline, Deus te abençoe, parabéns aí, parabéns para o seu filho e sua nova gestação. Doutora, a senhora está dizendo assim, estou acompanhando o programa e parabéns, a TV Século XXI, por mais esse tema escolhido no Vídeo de Saúde. Gostaria de tirar uma dúvida. Meu primeiro filho, hoje com 9 anos, nasceu com 35 semanas devido a uma pré-eclâmpsia e foi parto cesárea. Hoje estou grávida pela segunda vez, já estou com 32 semanas e me encontro com os mesmos sintomas da pré-eclâmpsia. Fico triste porque sinto que os médicos não estão me dando a devida atenção e apenas estão controlando minha pressão arterial com medicamentos que nem sempre baixa devidamente, né? Só isso é o suficiente para controlar a pré-eclâmpsia? Pergunta. Certamente meu parto será cesárea. Ou pode ser normal? Até onde o emocional atinge a pressão arterial? Gostaria que fosse parto normal, mas já me falaram sobre a possibilidade da ruptura do útero. Estou muito aflita. Vamos acalmar o coraçãozinho lindo da dona Kaline aí, que está com 32 semanas e ela quer o normal, mas tem esse quadro. Então, vamos acalmar o coraçãozinho dela. Desejar uma linda gestação e um parto Amém, maravilhoso, viu? amém. Kaline, olha, o fato de você ter tido uma cesárea, um segundo parto poderia ser normal. Só se você tivesse 2 cesáreas, o segundo obrigatoriamente é cesárea. Por que a opção de uma nova cesárea? Por causa do risco que a pré-eclâmpsia, o emocional interfere muito. A pré-eclâmpsia é uma patologia grave que pode se transformar numa eclâmpsia. O que é para quem está A acompanhando? pré-eclâmpsia é o seguinte, a pessoa que é hipertensa tem proteína na urina, por causa da hipertensão, tem edema, inchaço, né? Tem uma retenção de líquidos. E quais são os riscos em uma pessoa que tem pré-eclâmpsia? Descolamento de placenta, sangramento uterino, ruptura uterina e convulsão é quando se transforma em eclâmpsia. No seu emocional, no trabalho de parto, se você ficar muito ansiosa, se seu trabalho de parto for muito... Tem trabalho de parto que duram 15 horas, 16 horas. Então, pode ser que a sua pressão realmente suba muito. O que eu te aconselho? A sua alimentação é fundamental uma pessoa que é hipertensa. Então, é pouco sal, pouco açúcar, se alimentar cada 2 horas e meia, 3 horas, não ficar muito tempo sem se alimentar. Você ficar atenta se você tem dor de cabeça, se você enxerga pontinhos brilhantes na vista, que isso são sinais que sua pressão está subindo. E quem tem hipertensão na gestação precisa ter um acompanhamento psicológico junto, porque o seu emocional é muito importante. Precisa ver se o teu quadro de hipertensão é hereditário, se tem alguém na família que já tinha, ou se desenvolveu só na gestação. Precisa ter um acompanhamento com o cardiologista. Normalmente a gente associa o obstetra ao cardiologista. E com isso a gente consegue te deixar mais tranquila. Normalmente as hipertensas, às vezes o neném nasce antes mesmo. Se o neném nasceu de 35 semanas, era um bebê prematuro, que o bebê deixa de ser prematuro com 37. Faça o possível para ficar bem e passar das 37 semanas, né? E ore a Deus para o seu tipo de parto ser o melhor para você e para o seu bebê. O parto ideal, no meu ver, é aquele que é com menor risco de complicação. Então, se realmente você é uma pessoa hipertensa ou hipertensa grave, você tem que procurar o caminho do parto que te dê uma maior segurança e menos risco para o seu bebê ao nascimento. E acalmar o teu coraçãozinho, viu? Isso. Pense no milagre da vida. Pense Isso. naquele filhinho ou filhinha que você vai receber nos seus braços, que é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Isso tira qualquer tipo de preocupação. É claro que você quer o melhor para que ele nasça com saúde, claro. E aí a orientação da doutora está servindo para isso, E né, tem doutora? que ir mais vezes nas consultas, porque a pessoa que é hipertensa não é um pré-natal normal. Ok. É um pré-natal que ela tem que estar mais próximo do médico. E hoje em dia tem muitas medicações que a gente pode usar na hipertensão e muitas pessoas não têm tido complicação. Ô, Kaline, né, vamos fazer um favor aqui, ó, um compromisso seu. Quando nascer, você vai mandar uma foto para nós, tá bom? Vai mandar uma Isso. foto para a gente ver aqui o nenenzinho, tá bom, linda? Ô, doutora, sobre esse mesmo assunto também, que mandou um WhatsApp aqui, é a Tayana. Obrigado, Tayana, pelo WhatsApp, que está acompanhando o programa. Ela também é de Sergipe e ela teve 2 filhos por cesárea. O próximo pode ser cesárea ou só normal? Pergunta ela. Você teve 2 por cesárea, quer ter um terceiro.
É cesárea também, doutora? O ideal é que É a seja Tayane. cesárea. Se ela tivesse tido só uma cesárea, por que é cesárea? A gente corta o abdômen e corta o útero. Ok. Se esse útero for cortado uma vez, o segundo é pode não ter corte e o útero está preparado para um parto normal, pode ter as contrações. Agora, esse útero foi cortado, no caso dela, foi cortado 2 vezes. Então, qual é o risco aí? Por ele ter sido cortado 2 vezes, ele romper num trabalho de parto normal. Porque o trabalho de parto normal, você tem as contrações, o útero é um músculo. E ele vai sendo trabalhado e vai afinando. Qual é o medo que a gente tem, quem tem 2 cesáreas? Ele não aguentar as contrações e romper, e ter um quadro de hemorragia e complicar. Então, terceiro cesárea. Muito bem, como vale a pena perguntar? Vai interagindo, vai respondendo a nossa enquete, viu? A Daniela Carvalho Ribeiro Oliveira, de Valinhos. Obrigado, Daniela, que Deus te abençoe, viu, querida? Que pertinho. Tive filho há um mês atrás. Foi uma equipe de enfermeiros e a única anestesia tomada foi local. E gostaria de saber se isso foi parto normal ou humanizado. Nossa amiga Daniela, que não mandou a foto do neném. Por quê, Daniela, viu? Que Deus te abençoe e parabéns pelo filhinho aí, viu? Daí, doutora, foi uma equipe de enfermeiros? Foi um parto normal, porque ela tomou uma anestesia, né? O parto humanizado, esse seu parto pode ter sido humanizado, dependendo do acolhimento que você teve. Mas foi um parto normal, porque o meu primeiro foi assim, igual o seu também. E tomei também, na verdade você recebe um corte, que a gente chama de episiotomia, e aí recebe uma anestesia antes de ser cortado. Isso facilita a saída do bebê. Existem partos que não são cortados dependendo do tamanho do bebê. Que maravilha, gente. Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência eu quero ler a sua pergunta e nós vamos preparar um VTzinho aí, umas imagens sobre o parto humanizado para a gente entender melhor. Tudo isso e muito mais com a doutora Juliane aqui no Vida e Saúde, que volta já, é claro, somente, mas só para você, viu?